Um dos mistérios duradouros da morte de Hitler é a localização de seus pertences mais pessoais hoje. Para um homem que foi mundialmente famoso em vida e permanece igualmente famoso 80 anos após sua morte, muito pouco sobreviveu de seus objetos pessoais. Existem, é claro, muitos objetos em circulação que lhe foram apresentados por vários indivíduos ou organizações durante sua vida, mas estes não eram realmente objetos pessoais. Eram mais presentes oficiais, provavelmente vistos uma vez e depois guardados em depósitos. O desaparecimento de suas roupas pode ser explicado em parte por sua ordem para que seus uniformes e pertences pessoais fossem queimados em sua casa particular em Obersalzberg, em abril de 1945, enquanto ele mesmo estava no bunker de Berlim. Mas é claro, muitos itens pessoais de Hitler foram capturados pelas tropas aliadas vindos de 3 áreas principais. A já mencionada casa nos Alpes, que embora bombardeada e incendiada no fim da guerra, ainda rendeu uma enorme quantidade de artefatos ligados a Hitler, encontrados nos extensos abrigos antiaéreos e túneis abaixo da casa. O segundo local foi o apartamento de Hitler em Munique, que foi capturado intacto pelas forças dos Estados Unidos. E o terceiro foi o Führerbunker em Berlim, capturado pelo Exército Vermelho, junto com o apartamento de Hitler na chancelaria do Reich, logo ao lado. De particular interesse para colecionadores tem sido o paradeiro do distintivo de filiação pessoal de Hitler ao partido nazista. Quando em uniforme, Hitler sempre usava apenas 3 insígnias no lado esquerdo de sua túnica. Cada uma significava algo para o povo alemão, transmitindo uma mensagem clara sobre sua personalidade. A primeira era sua Cruz de Ferro de primeira classe, concedida a ele em 1918 por bravura e serviço distinto ao atuar como mensageiro de regimento, carregando mensagens de e para a linha de frente, um trabalho extremamente perigoso. Ele usava essa condecoração para demonstrar que tinha sido um soldado valente na Grande Guerra. Ele não usava nenhuma das outras 3 medalhas da Primeira Guerra Mundial que havia recebido. Por exemplo, também lhe foi concedida a Cruz de Ferro de segunda classe em 1914. Mas, mais tarde, como Führer, ele nunca usava essa fita. Por quê? Porque a Cruz de Ferro de segunda classe era uma condecoração comum. Foram concedidas 5,2 milhões delas. Já a de primeira classe foi entregue a apenas 218 mil homens, destacando-os como soldados especiais. A segunda insígnia que Hitler usava era a insígnia de ferimento em preto, concedida a ele em 1918 após ter sido gaseado em um ataque britânico. Ele a usava para mostrar que havia sofrido fisicamente pela Alemanha. E, finalmente, ele usava o distintivo dourado do partido nazista, Golden Party Badge, uma alta condecoração do NSDAP. Ele a usava para demonstrar sua longa dedicação ao nazismo e sua pertença à irmandade fundadora do partido. O destino possível da Cruz de Ferro e da insígnia de ferimento de Hitler será discutido em outros vídeos, mas este programa vai se concentrar em seu Golden Party Badge e em seu destino. O distintivo básico de membro do NSDAP era simples. Usado na lapela, era produzido por vários fabricantes oficialmente autorizados e é muito comum hoje em dia. Lembrando que, em seu auge em 1945, o Partido Nazista tinha 8,12 milhões de membros. Em outubro de 1933, Hitler decretou que uma versão especial do distintivo do partido seria criada como recompensa a todos os membros que, em 9 de novembro de 1933, o 10º aniversário do Putsch da cervejaria de 1923, tivessem números de filiação entre 1 e 100 mil e uma filiação contínua e ininterrupta no partido. O novo distintivo era o broche básico do partido cercado por uma coroa de ouro. O número de filiação do membro era inscrito no verso. No total, 20.487 homens e 1.795 mulheres receberam esse distintivo em 1933. Hitler então estendeu a concessão do Golden Party Badge a membros do partido que demonstrassem serviço excepcional, premiando-os a cada 30 de janeiro, a data em que Hitler se tornou chanceler em 1933, e também em 9 de novembro, outra data simbólica no calendário nazista. Os recipientes recebiam não apenas um, mas 2 distintivos em uma caixa de apresentação, como vemos aqui. O maior, medindo 30,5 milímetros, era para uso em uniformes e o menor de 24 milímetros para trajes civis. Os distintivos pós-1933 traziam no verso tanto o número de filiação do membro quanto as iniciais de Hitler. O recipiente também recebia um pequeno certificado
comprovando a premiação. O que nos leva à questão do paradeiro do Golden Party Badge pessoal de Hitler. Ou melhor, distintivos, no plural. Devido ao número de túnicas que possuía, é de se imaginar que tivesse vários conjuntos, tanto do Golden Party Badge quanto da Cruz de Ferro de primeira classe e da insígnia de ferimento da Primeira Guerra. Caso contrário, toda vez que trocasse de túnica, seu ajudante teria que remover as insígnias de uma e prendê-las em outra, o que parece improvável. E claro, todos os líderes nazistas e militares tinham múltiplos conjuntos de medalhas e condecorações presos a múltiplas fardas. Quando Hitler entrou no precursor do Partido Nazista, o Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, em 1919, recebeu o número de filiação 555. A contagem de membros desse partido minúsculo havia começado em 500 para inflar os números. No entanto, segundo alguns historiadores, o número real de Hitler também era 7, porque ele foi o 7º membro do comitê executivo do DAP. Observa-se que o cartão com o número 7 parece adulterado, pois é idêntico, em caligrafia, ao cartão com o número 555. Assim, o número 7 foi confundido com seu número real de filiação, 555. O DAP, é claro, transformou-se em 1921 no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler deliberadamente deu a impressão de que havia criado o DAP a partir de um clube de cervejaria em Munique, o que não era verdade. Na realidade, Hitler entrou no partido como agente de inteligência do exército alemão do pós-guerra, espionando o grupo. Esse ponto sobre o número 7 ficará mais claro em breve. Após sua libertação da prisão em 1924, depois do fracasso do putsch da cervejaria, ele refundou o NSDAP em 1925 e seu número de filiação passou a ser oficialmente o número 1, como mostrado em seu documento de identidade partidário. Vale notar para os falantes de inglês que a maneira como os alemães escrevem o número 1 se parece mais com o número 7 em inglês. Esse detalhe, segundo alguns especialistas, causou confusão sobre o número real de Hitler, especialmente nos Insinuation. Então, qual número deveria estar no verso do Golden Party Badge pessoal de Hitler? Seria 7 ou 1? No livro Mein Kampf, Hitler afirmou que seu número de filiação ao NSDAP era 7, o que é estranho, pois sabemos que oficialmente era 1 após 1925. Assim, quando lhe foi apresentado um Golden Party Badge sólido, o número gravado no verso era o 7, apesar de ele ser oficialmente o membro número 1. De qualquer forma, pelo menos 4 Golden Party Badges que se acredita terem pertencido a Hitler foram documentados. Segundo os historiadores, um distintivo absolutamente genuíno veio do apartamento de Hitler em Munique, junto com uma camisa marrom usada por ele nas comemorações anuais de 9 de novembro, além de sua medalha da Ordem do Sangue, concedida em memória do putsch da cervejaria. Esses itens estão hoje em uma coleção particular e o distintivo é gravado com o número 1 no verso. 3 outros distintivos foram documentados. O primeiro foi vendido por uma grande soma em 2001 e era a versão menor, marcada com o número 7 no verso. De acordo com a história ligada a ele, nos anos 1930, Hitler ficou surpreso ao notar que Otto Meissner, chefe da chancelaria presidencial, responsável por ordens e condecorações, não usava o Golden Party Badge. Hitler teria tirado o distintivo de sua própria túnica e o prendido no casaco de Meissner. Essa história, no entanto, não parece verdadeira por vários motivos. Hitler nunca foi fotografado usando a versão menor do distintivo. Em roupas civis, geralmente não usava nada no botão da lapela, ou, quando usava, era um pequeno broche de águia nazista em prata. Além disso, Meissner, que nunca foi membro do partido, recebeu o distintivo de Hitler apenas em 1937, ao lado de figuras como o general von Fritsch, o almirante Erich Heider e o marechal Hermann Göring. Esse distintivo vendido em 2001 estava claramente marcado com o número 7, mas sua autenticidade é debatida até hoje. No entanto, há documentos de 1953 listando itens entregues a Anne Winter, governanta de longa data de Hitler. A lista inclui tanto a versão grande
quanto a pequena do Golden Party Badge, ambos com o número 7 no verso. Ou seja, talvez realmente houvesse versões com o número 7 usadas por Hitler. O paradeiro do Golden Party Badge de Hitler permanece um mistério. Sabe-se que em 1945, a esposa de Joseph Goebbels, Magda Goebbels, ficou com alguns pertences de Hitler quando deixou o Führerbunker. Entre eles estavam objetos pessoais e algumas insígnias. Esses itens foram entregues às tropas soviéticas após a rendição do bunker. Mais tarde, os russos exibiram parte desse material em coleções privadas de alto escalão. E alguns objetos de Hitler foram parar em depósitos secretos do NKVD e depois do KGB. Um Golden Party Badge marcado com o número 1 apareceu em Moscou, mantido no Museu do Exército Soviético, mas desapareceu misteriosamente na década de 1990, após o colapso da União Soviética. Acredita-se que tenha sido roubado. Outro exemplar, também atribuído a Hitler e marcado com o número 7, foi visto pela última vez em 2005, quando desapareceu de um cofre em Moscou. Portanto, hoje, nenhum Golden Party Badge de Hitler é conhecido publicamente com absoluta certeza. Os exemplares que já apareceram estão em mãos privadas ou simplesmente sumiram. O mais provável é que Hitler tivesse pelo menos 4 ou 5 conjuntos pessoais desses distintivos, distribuídos entre suas diversas fardas. Alguns podem ter sido destruídos na queima de seus pertences no Obersalzberg. Outros foram capturados por soldados soviéticos e desapareceram no caos do pós-guerra. Hoje, o paradeiro final dos Golden Party Badges de Hitler continua sendo uma incógnita. Perdido em coleções privadas, roubado, destruído ou talvez ainda escondido em algum arquivo secreto. O que é certo é que, de todas as insígnias que ele usava, o Golden Party Badge carregava o maior peso simbólico. Não apenas sua ligação direta com o nazismo, mas também a imagem cuidadosamente construída de Hitler como fundador e líder incontestável do partido. E é justamente esse peso histórico que torna seu paradeiro um mistério tão fascinante. E se você curtiu esse mergulho na história sombria e nos mistérios que ficaram escondidos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí.